Se você achou que a Amazônia era apenas um lugar cheio de predadores gigantes, acredite, a floresta ainda guarda segredos muito mais estranhos. Porque nem todos os animais sobrevivem usando força. Alguns dominaram uma habilidade ainda mais impressionante: desaparecer. Enquanto os macacos pregos saltam entre os galhos e fazem a floresta parecer cheia de movimento, existe uma criatura observando tudo em absoluto silêncio, tão bem camuflada que você poderia passar a poucos metros dela sem perceber. A iguana verde. Onde a luz do sol atravessa pequenas frestas entre as folhas, ela permanece imóvel, esperando, observando, misturada perfeitamente à paisagem. À primeira vista parece apenas mais uma folha, mais um galho, mais um pedaço da floresta. Mas então ela se move, e de repente você percebe que aquilo estava vivo o tempo inteiro. Algumas iguanas podem ultrapassar os 2 metros de comprimento. Um tamanho impressionante para um animal que passa a maior parte da vida escondido. Mas o mais fascinante não é seu tamanho, é sua capacidade de adaptação. Quando jovens, possuem um verde vibrante que se mistura perfeitamente às folhas mais novas da floresta. Com o passar dos anos, suas cores mudam. Ficam mais escuras, mais discretas, mais parecidas com os troncos onde costumam descansar. É como se a própria floresta estivesse redesenhando o animal ao longo da vida. E a transformação não para aí. Quando o calor aumenta, a iguana pode alterar a tonalidade da pele para refletir mais luz. Quando a temperatura cai, escurece para absorver mais calor. É praticamente um sistema biológico de controle climático. Enquanto outros animais precisam correr, lutar ou atacar, a iguana escolheu desaparecer. E talvez essa seja uma das estratégias mais inteligentes de toda a Amazônia. Porque na floresta, nem sempre vence o mais forte. Às vezes vence aquele que ninguém consegue encontrar. Mas se existe uma criatura que faz exatamente o oposto da iguana, é o próximo animal. Porque ele não tenta se esconder. Pelo contrário, ele faz questão de chamar atenção. E consegue fazer isso melhor do que praticamente qualquer ave da floresta. O tucano. Poucos animais representam tanto a Amazônia quanto ele. Seu bico gigantesco parece impossível, quase exagerado, como se alguém tivesse desenhado um pássaro e decidido brincar com as proporções. Mas a natureza raramente faz algo por acaso. Apesar da aparência pesada, o bico do tucano é extremamente leve. Sua estrutura interna funciona como uma rede de pequenas câmaras de ar que reduzem drasticamente o peso. Com ele, o tucano alcança frutos distantes, captura pequenos animais e ainda regula sua temperatura corporal durante os dias mais quentes. É uma verdadeira ferramenta multifuncional. Enquanto voa pela floresta, seu corpo preto contrasta com as cores vibrantes do bico. E mesmo a grandes distâncias, é impossível não reconhecê-lo. Mas existe algo ainda mais importante. O tucano é um dos grandes jardineiros da Amazônia. Ao consumir frutos e espalhar sementes por quilômetros de distância, ele ajuda a floresta a se renovar constantemente. Em outras palavras, milhões de árvores só existem porque aves como ele fizeram seu trabalho durante gerações.
A Amazônia que vemos hoje não foi construída apenas por rios e chuvas. Ela também foi construída por animais como o tucano, e isso torna sua existência ainda mais extraordinária. Agora vamos combinar uma coisa? Se você tivesse um bico desse tamanho, provavelmente passaria o dia inteiro tentando abrir a embalagem sem tesoura. Então, aproveita e deixa seu like, porque claramente o tucano já resolveu problemas que eu ainda não consegui resolver. Mas depois de tanta cor, tanto movimento e tantos animais correndo pela floresta, a Amazônia nos apresenta uma das criaturas mais improváveis de todas. Um animal que transformou a lentidão em uma arma de sobrevivência. A preguiça. E talvez a primeira coisa que você pense ao olhar para ela seja: como esse bicho conseguiu sobreviver até hoje? Porque tudo nela parece lento, devagar, quase parado, mas é justamente aí que mora o segredo. Nas alturas da floresta, pendurada entre galhos que balançam suavemente com o vento, a preguiça vive em um ritmo completamente diferente do resto do mundo. Enquanto predadores caçam, enquanto macacos saltam, enquanto aves cruzam o céu, ela simplesmente continua ali. Calma, silenciosa, imóvel. Algumas passam horas sem mudar de posição. Outras levam vários minutos apenas para percorrer poucos metros. Mas o que parece uma desvantagem é, na verdade, uma estratégia brilhante. Quanto menos ela se move, menos energia gasta, e sua alimentação exige exatamente isso. Folhas possuem pouco valor nutricional. Por isso a preguiça aprendeu a economizar cada gota de energia disponível. Seu metabolismo é um dos mais lentos entre os mamíferos. Seu coração bate devagar. Sua digestão acontece devagar. Tudo nela foi projetado para gastar o mínimo possível. É quase como se estivesse vivendo em câmera lenta. Mas existe algo ainda mais curioso. Seu pelo abriga um pequeno universo. Algas crescem entre os fios. Insetos vivem escondidos ali. Micro-organismos encontram abrigo naquele ambiente único. Uma floresta dentro da floresta. Um ecossistema vivendo sobre outro ecossistema. E talvez seja exatamente por isso que ela se mistura tão bem ao ambiente. Vista de longe, parece apenas mais um pedaço de vegetação. Mais um galho coberto de musgo. Mais uma sombra entre milhares. E é assim que ela evita predadores. Não correndo, não lutando, mas simplesmente desaparecendo. A preguiça nos lembra que nem toda vitória acontece através da força. Às vezes sobreviver significa apenas saber esperar. Agora fala sério. Você conseguiria viver uma semana inteira na velocidade de uma preguiça? Eu não consigo nem esperar 5 segundos o micro-ondas terminar. Mas se a preguiça representa o lado mais tranquilo da Amazônia, o próximo animal parece ter sido criado para fazer exatamente o contrário. Porque quando ele aparece, é impossível ignorar sua presença. Um vermelho intenso corta o horizonte, chamando a atenção de todos ao redor. É o impressionante Ibis escarlate. Quando essas aves levantam voo juntas, parece que o próprio céu foi pintado. Suas penas possuem uma coloração vermelha tão intensa
que muitas pessoas acreditam estar vendo algo artificial, mas não. Tudo aquilo é real. E o mais interessante é que essa cor vem da alimentação. Pequenos crustáceos e organismos ricos em pigmentos naturais são os responsáveis por transformar essas aves em verdadeiras obras de arte vivas. Quando pousam próximas aos rios e áreas alagadas, o contraste é quase surreal. O verde da floresta, o azul da água e o vermelho vibrante de centenas de aves reunidas. Um espetáculo que parece impossível de existir fora da Amazônia. Mas o íbis não é apenas bonito. Ele também é um importante indicador da saúde ambiental. Onde os íbis prosperam, normalmente significa que os ecossistemas aquáticos continuam funcionando de forma equilibrada. Em outras palavras, eles ajudam os cientistas a entender a saúde da própria floresta. E talvez isso seja uma das coisas mais incríveis da Amazônia. Cada animal tem uma função. Cada espécie possui um papel. Cada criatura ajuda a manter o equilíbrio desse gigantesco sistema vivo. Mas, infelizmente, esse equilíbrio está correndo perigo, porque enquanto admiramos toda essa biodiversidade, uma ameaça silenciosa avança todos os dias. O desmatamento. E é sobre isso que vamos falar agora. Porque o futuro da Amazônia depende diretamente do que acontece nas próximas décadas. A cada minuto que passa, partes da Amazônia desaparecem, árvores centenárias caem, animais perdem seus abrigos, rios mudam de curso, e ecossistemas inteiros são empurrados para um ponto sem retorno. Enquanto você assistia a este documentário, algumas áreas da floresta podem ter sido destruídas. E junto delas, desapareceram incontáveis histórias que talvez jamais conheceremos. A onça perdeu parte do seu território. Os tucanos perderam árvores onde construiriam seus ninhos. Os macacos prego perderam caminhos que suas famílias utilizavam há gerações. E os pequenos sapos dardo perderam ambientes que levaram milhares de anos para se formar. O mais assustador é que muitos desses danos acontecem em silêncio, longe das câmeras, longe das cidades, longe dos olhos da maioria das pessoas. Mas a Amazônia não é apenas uma floresta, ela é uma das maiores fontes de vida do planeta. Milhões de espécies dependem dela. Milhões de pessoas dependem dela. E de uma forma ou de outra, todos nós dependemos dela, porque a Amazônia ajuda a regular o clima. Ajuda a manter o equilíbrio dos ciclos da água. Ajuda a sustentar uma biodiversidade que não existe em nenhum outro lugar da Terra. Quando protegemos a Amazônia, não estamos protegendo apenas árvores. Estamos protegendo histórias, estamos protegendo espécies, estamos protegendo o futuro. Hoje nós conhecemos animais extraordinários. Conhecemos o pequeno sapo dardo e seu veneno mortal, a inteligência surpreendente dos macacos prego, a camuflagem perfeita da iguana, a beleza vibrante dos tucanos, o voo impressionante do íbis escarlate, a tranquilidade quase impossível da preguiça, o poder do jacaré-açu e a majestade absoluta da onça pintada. Mas a verdade é que esses animais representam apenas uma pequena fração dos segredos escondidos dentro da maior floresta tropical do planeta. Quanto mais aprendemos sobre a Amazônia, mais percebemos o quanto ainda não sabemos. Se você chegou até aqui, parabéns! Você faz parte do pequeno grupo de pessoas que decidiu explorar um dos lugares mais incríveis do planeta até o final. Então deixe seu like, inscreva-se no canal e venha conosco para as próximas expedições, porque ainda existem desertos, oceanos, florestas, montanhas e criaturas inacreditáveis esperando para serem descobertos. E, sinceramente,
Se você assistiu tudo isso sem desenvolver pelo menos um pouquinho de medo da Amazônia, eu acho que nem a própria onça consegue te assustar mais. Obrigado por fazer parte desta aventura. Nos vemos no próximo documentário. Amém.